Bom, agora que eu já tô no hotel, dá pra falar direito. Então, eu saí de Bahrein com destino final de Navegantes. Meu voo foi pela Qatar até chegar em Pessoa. As minhas transições eram, as minhas conexões. Saí de Bahrein, de lá fui pra Qatar, né? Bahrein, Qatar. De Qatar pra Lisboa. E acabou ali. E acabou que era pra ter ido pro Brasil. O que aconteceu? Eu chorei tanto, eu tô toda inchada de tanto chorar. E provavelmente comi comida de aeroporto. Enfim, então, quando eu cheguei em Lisboa, onde eu estou, Portugal, só para uma conexão. Eu tinha um layover de 2 horas, então cheguei, tinha 2 horas pra pegar o meu próximo voo, que era pra Guarulhos, São Paulo. Quando eu cheguei no aeroporto de Lisboa, tinha... eu achei super confuso, tá? Porque eu saí, tinha uma escada e tinha muita gente numa fila enorme. Só tinha gente lá. Todo mundo do aeroporto parecia que tava lá. E eu nunca vim em Lisboa, não sou familiar com os aeroportos. E o que aconteceu? Assim que eu sempre chego no aeroporto, não importa quantas horas eu tenho. Eu primeiro me familiarizo com o meu portão, procuro. Then eu perguntei pra esse cara, esse moço que tinha a blusa de quem tava trabalhando. E eu perguntei pra ele, tinha duas opções, mas uma fila não tinha ninguém, uma fila tava o aeroporto inteiro lá. Uma que era o teu passaporte eletrônico, e é normal, eu tô entendendo o eletrônico primeiro, obviamente, porque tinha menos pessoas, não foi. Aí eu fui pra fila, aí eu perguntei pra ele, o meu não tá indo, ele disse assim, vai pra essa fila. Simplesmente isso, vai pra essa fila. Eu fiquei nessa fila 2 horas, o que era o tempo de eu pegar o meu próximo voo. Então, 2 horas, eu já comecei, eu tava nervosa já, precisava ir no banheiro, tava passando mal de tanto tempo sem tomar água, e tava nervosa que eu ia perder meu voo. Aí, esse moço tava sumido, a fila tava gigante, muita gente, um caos, assim, parecia que tava todo mundo perdido. E essa fila é a fila que você passa pelo policial, entrevista e vai pro outro lado, vai? E o que aconteceu? Eu tava nessa fila, aí eu cheguei, o cara chegou, eu tava quase chegando minha vez, depois de 2 horas já. E daí eu desesperada, o meu voo sai em 10 minutos. Aí eu falei pro cara, meu voo está saindo agora. Esse cara apareceu, nossa, tô toda roxa. Esse cara apareceu de volta, o que me ajudou, que me mandou pra fila errada. E, gente, eu já fui pra vários aeroportos, já Qatar, na Germany, aeroportos gigantes. Eu nunca me perdi, eu sempre consigo achar, sempre. Os aeroportos têm é muito bem informado, tem placas, tudo. E Portugal, eu não me senti assim, eu muito perdida, porque eu nunca, geralmente, tipo assim, preciso de ajuda. Mas eu cheguei ali, eu já senti uma coisa ruim, já fui direto pedir ajuda, ele me mandou pra fila. Aí, enfim, chegando no final da fila, quase chegando da minha vez, esse cara passou por mim, eu falei assim, moço, o meu voo vai sair agora, eu preciso muito pegar esse voo. Aí ele falou assim, e já tava chegando minha vez, ele falou assim, vem comigo, eu vou te levar pra um lugar mais rápido. Por quê? Eu fui, aí ele disse, mas você vai ter que correr. Aí eu, mas correr pra onde? Tipo, eu nem sei onde é meu portão, nem nada. Tipo, comecei a correr que nem uma louca. Fui pro outro lado, tive que passar pelo security check, revistaram tudo, blá blá blá, e fui pro outro lado. Tipo, eu deveria ter ido nesse lugar agora, na primeira vez assim que eu cheguei no aeroporto. Nunca deveria ter ficado naquela fila por 2 horas. Aquela fila não era parte do meu roteiro, pra minha conexão. Eu fui pra sair pelo security check, comecei a correr pra procurar o meu voo. Comecei a correr. E quando eu cheguei no portão,
eu perguntei pra mais pessoas, perguntei pra mais umas 3 pessoas, meu voo vai sair agora, não sei o quê. Aí o seu portão já está fechado, seu voo já saiu. Aí eu comecei a me desesperar. Aí tá. Liguei pro Logan, falei com ele. Coitado, ele tava no fly dele também. Enfim. Aí, o próximo passo. Procurar Latam e pedir pra eles me colocarem em outro voo, certo? Normal, como acontece com qualquer pessoa que perde voo. O aeroporto todo confuso. Perguntava pra várias pessoas, me mandaram pra vários lugares. Tive que passar de volta na fila. Voltei pro outro lado, right? Security check, perdi meu voo, voltei pro outro lado. E como eu fui parar na fila de novo? Eu perguntei pro mesmo moço, eu já tava chorando, desesperada. Porque me colocou na fila errada sempre. Eu fui e perguntei pra ele, chorando, falei assim, moço, eu perdi meu voo, agora eu preciso pegar outro rápido, pra eu não perder minha conexão de Navegantes, porque de São Paulo ainda tinha que pegar mais um voo pra Navegantes. Aí eu cheguei e o cara falou assim, não precisa, tu não vai precisar ir na fila, não se preocupa, vai reto. Ele me mandou pra um preferencial, pra onde eu tenho que passar na fila e chegar lá nos policiais, verdade? Mas eu não passei pela fila, então ele mandou ir reto. Eu fui reto no presencial, o policial ficou muito bravo comigo. Ele falou, você pulou a fila, você simplesmente veio no presencial, você não é presencial, você tem que pegar na fila como todo mundo. Aí eu expliquei a situação inteira pra ele. Ele não me deixava falar, ele falou assim, não, pega a fila, pega a fila. Aí o moço, mas eu estava nessa fila, eu fui pro outro lado, meu voo saiu, eu preciso urgente ir pra outro voo, pra eu não perder o meu próximo voo de Navegantes. E ele, nem aí, vai pra fila. Super bravo, super grosso, super grosso. Fui pra fila, as pessoas muito... Eu senti muito, tipo, um deboche das pessoas. Tipo, você pergunta alguma coisa, se for português ou inglês, eu não entendi. Eles são super grossos. Eu falava ou português ou inglês, eles, assim... Ai, você perdeu? Tipo, eu não entendi nada, nada profissional. Enfim, o policial bravo me mandou pra fila de volta. Voltei pra fila. Voltei pra fila e fiquei mais uns 40 minutos nessa fila. Porque ela ainda tava grande, mas bem menor do que a primeira. Porque a primeira eu fiquei 2 horas. Fiquei 40 minutos na fila, chorando horrores. Aí passei. Graças a Deus não peguei mais um policial, fui em outra. Aí consegui, carimbou meu passport, consegui passar pro outro lado. E fui pro outro lado. E comecei a perguntar informação. E quando eu cheguei no outro lado, eu pedi minha informação, fui chegando e eu passei por onde você pega as suas malas. E eu não ia lá, eu não ia procurar minhas malas, porque na minha cabeça, eu nem tava pensando nas malas. E eu vi minhas malas, as minhas 2 malas, gigante, rosa, veio de longe, o que minhas malas estão fazendo aqui? Enfim, peguei minhas malas, uma mala quebrada, minhas malas são gigantes, uma mala tá quebrada no bottom. Aí, tá, o pesadelo continua, eu desesperada, porque o tempo tá passando, já perdi o meu voo de Navegantes, a princípio, a esse ponto. E eu só tava querendo sair de Portugal, literalmente. E eu com meu namorado no fly dele, a gente no telefone o tempo todo. E ele pegou e tentando falar pra mim, você tem que achar o Latam e pedir pra eles te colocar em outro fly. É simples assim? E eu falei assim, não parece ser simples, porque não tá dando certo. Procurei várias pessoas, é nesse lugar, fui em vários lugares errados, já tava chovendo, a minha mala super pesada, demorava muito pra me mover com elas. Aí eu cheguei no Customer Service da Latam. Chegando no Customer Service da Latam, eu pedi pra o pessoal da Latam, falei, expliquei a situação. Aí ele literalmente olhou assim pra mim, não posso fazer nada, você tem que ligar na Latam. Aí, tipo, pra que é o Customer Service físico, então? Se, tipo, eu perco meu voo ali no aeroporto mesmo, por responsabilidade deles, e realmente não pode fazer nada por mim. Aí ele falou assim, eu falei, qual é o próximo voo? Aí ele assim, tem um agora, mas eu não posso, porque você já perdeu o seu. Aí eu assim, como assim? Você tem um voo agora indo pro Brasil, me coloca nesse voo? Ele falou assim, não vai acontecer. Ele falou com essas palavras, não vai acontecer. E eu frustrada, claro, eu tava muito frustrada. Não tinha, eu não tava sendo desrespeitosa com ele, mas eu não tava sendo super amorosa. Eu só falei assim, moço, eu preciso muito pegar esse voo. Eu tenho mais uma conexão no Brasil.
e eu perdi meu voo, eu não vou ficar em Portugal. Tipo, não vou, eu preciso, meu voo perdeu, é meu direito de vocês me colocarem em outro voo. Ele, não vou te colocar, não tem como te colocar. Eu, por que não? Aí ele assim, por que não vai acontecer? Literalmente falando e repetindo as palavras. Eu já vi, tipo assim, não vão me ajudar. Não vão me ajudar, Portugal não quer me ajudar, as pessoas são grossas mesmo. Foi essa a minha impressão. Se você tem outra impressão de Portugal, porque em outra situação, mas se você tivesse uma situação como a minha, eu tenho certeza, eles são grossos de verdade. Aí eu perguntei, a meu namorado falou, pede qual é o próximo voo, então se ele não te quer por nesse. Eu perguntei, ele, amanhã. Aí eu já comecei a cogitar a ideia, eu vou ter que ficar aqui, eu vou ter que ficar aqui. Hoje eu vou ter que ficar aqui, não importa quantos dias. Aí ele falou assim, amanhã eu tenho um business class, 2.000 e poucos dólares. Essa foi minha passagem, essa foi o preço da minha passagem inteira. Foi 2.000 e poucos dólares pra eu sair de Bahrein pra chegar no Brasil. E como que vai ser mais caro pra mim sair de Lisboa só pra ir pro Brasil? E era só business class que tinha. Aí eu falei pro meu namorado assim, não, é muito dinheiro. Eu não acho nem justo pagar isso. Eu falei assim, não, não é pra ser, é muito dinheiro. Aí o que a gente fez? Eu na fase do Rokutan, brilhando. Aí o que a gente fez? Eu fiquei várias horas no aeroporto, fui pra outra companhia, não sei o que, de Portugal, pedindo pra um fly. E ela falou, tem um agora, mas eu não acho que você vai, porque tem muitas filas, porque tinha muita coisa acontecendo nesse aeroporto. Tinha fila pra todo lugar, mas eu sei que tem fila em aeroportos, eu sei, eu vou no aeroporto, mas, assim, num jeito negativo. Que tinha um cara do meu lado que a mesma coisa aconteceu com ele, e ele é de Portugal. E o cara do outro lado, supostamente, pra ajudar ele, porque é da companhia, o cara xingando ele, falou assim, não, esse não é meu problema. E o cara falando, mas como nesse problema eu estava na fila, se eles sabem que tem essa fila, porque tem alguma coisa acontecendo, e sabe que várias pessoas nessa fila tem um voo pra pegar e não vai dar tempo se eles ficarem na fila, eles têm que passar as pessoas pra não perder o voo? Não, ele falou assim, não é meu problema. Nem tentando ajudar, nem tentando perguntar nada, tipo, não é... E o senhor do meu lado, assim, xingando, e coitado, eu fiquei morrendo de dó com ele, porque eu fiquei assim, meu, ele tá lá e com a família dele ainda. E cheio de mala também, que nem eu. E pior, ele é de Portugal, ele é daqui. É porque eles estavam falando a mesma língua. É o português, assim, de Portugal. Ok. E eu, assim, meu, cara, eu senti uma energia muito ruim o minuto que eu pisei. E, tipo assim, eu sinto. E geralmente não tá errado meu sentimento. E eu falei, cara, eu quero sair desse país, eu tô me sentindo presa aqui, literalmente tô me sentindo presa, eu tô nervosa, até quando eu tenho que ficar aqui. Tá, eu vou chegar na história final. Tá, eu saí, eu pedi ajuda, fiquei mais umas 3 horas no aeroporto tentando resolver, pegar outro voo, nada, absolutamente nada. Eu tava exausta, pra ir no banheiro eu tinha que sempre achar alguém pra vigiar minhas malas, porque são 2 malas gigantes, não entra no banheiro, é tudo muito menor aqui. Então, tipo assim, eu precisava sair daquele aeroporto. Tentei. Aí meu namorado falou, aí ele booking um hotel pra mim, coitado, fazendo tudo isso no fly dele. Aí ele colocou um hotel e falou, você vai ter que ficar aí 3 dias. Eu já comecei a gerar horrores, tipo, eu não quero, eu tô odiando, eu não quero. Eu sei que a gente tem que manter positividade, mas naquele momento eu não estava, eu tava desesperada. E o que a gente fez? Aí a gente saiu de lá, aí eu fui no banheiro pegar algo pra comer e ele falou, você vai ter que pegar um Uber pro seu hotel. Não acabou. Nem pra sair do aeroporto é fácil aqui. Ele booking um hotel, o meu fly vai ser em 3 dias, então eu tenho que ficar no hotel, obviamente. Aí pedi um Uber. Ai, já tô com muita saudade de Bahrein. Sério, eu pedi um Uber e assim que eu saí, e falava o Uber assim, terminal 1. E eu, estou no terminal 1, beleza, cheio de táxis em redor. E o Uber falou, onde você está? Os Ubers aqui, eles não estão no terminal assim que você sai do aeroporto, onde é pick-up. Não. Tem um outro local só para os Ubers e um só para os táxis.
Aí tava os táxis, geralmente o táxi fica estacionado, o Uber vem onde você tá, mas não aqui. Eu tive que ir num outro parking lot, só para os Ubers. Mas esse outro parking lot também não era o certo, era para os Ubers, mas era só Uber, zona, não sei o que. Tem isso ainda. E tava chovendo, começou a chover, claro que começou a chover, minhas 2 malas molhadas, eu encharcada já, que não era coberto e tava chovendo, você tem que esperar pelos Uber lá. E não era o lugar certo. Aí o Uber driver pegou e cancelou em mim, porque ele não conseguia me achar, eu não conseguia achar ele, eu tentando explicar pra ele. E ele grosso. Gente, é sério, essa impressão que eu tenho dos portugueses so far. Porque é a minha experiência, então a minha impressão vai ser baseada na minha experiência. E eles são muito grossos, muito grossos. Saí de lá e voltei pra dentro do aeroporto. Aí eu pensei, vou pegar um táxi, porque o táxi tá aqui na minha frente, whatever. Só perguntei se eles pegam um cartão, porque eu não tenho dinheiro de Portugal. Peguei e fui. Entrei nesse táxi, o táxi me deixou aqui no aeroporto, aqui no hotel. Agora estou aqui no hotel por 3 dias. E vamos ver. Tentei entrar em contato com a Latam online, tentei de tudo pra reembolsar a catástrofe e nada dá certo. Foi um dinheiro perdido, muito dinheiro perdido. Porque os meus voos, um voo é caro, obviamente, pra voltar pro Brasil. E de Bahrein pra Brasil é muito caro. E eu tô com 2 malas. E geralmente os voos só deixam uma. E as 2 malas estão super pesadas. Então, não só tem que pagar uma mala completa, como tem que pagar o overweight da outra mala. Ok, eu sei. É o que é. Isso não é culpa de ninguém. A mala tá pesada, culpa minha, eu tenho que pagar. É justo, sim. Mas é tudo um adicional, né? E aí essa mala... Só que eu queria era realmente que o pessoal da Latam, que trabalha na Latam no aeroporto, te ajudasse. Mas eles não servem pra nada, porque eu fui lá pedir ajuda e ele literalmente falou, você tem que ligar. Não tem nada que eu possa fazer. Absolutamente nada. Ele não, absolutamente nada tentou ajudar. Tinha uma colega de trabalho do lado dele e os dois te olhando assim e dando risada. Eu não quero ser dramática, e não quero ser negativa. Ai, aconteceu tudo por mim. Mas aconteceu tudo isso hoje e sim, aconteceu. É tudo situações que deixam a gente frustrada de verdade. E são experiências que me fazem nunca querer vir pra Portugal, nem pra conexão. Eu não quero nem passar por Portugal, nem por conexão. Não quero. Estou aqui nesses 3 dias no hotel. Saí pra ir no supermercado comprar comida. Teve um casal fofinho, super legal. Eu tava pedindo informações pra ele porque eu não sabia o que era lá, se era um queijo ou whatever. E é isso. E agora a gente passa um momento com Deus, tô precisando muito. Mas, sinceramente, eu não tô sendo negativa, tô sendo realista. Foi um dia horrível. Vejo positividade em tudo. Em tudo. Não morri, não sofri nenhum acidente. Quase fui atropelada. Mas eu tô bem, saúde. Mas é estressante gastar tanto dinheiro assim e passar por transtorno, é estressante. Mas é isso. Só esperava que o Latam Customer Service podia fazer algo, sabe? Tipo, qualquer coisa, me colocar em outro voo ou me cobrar um adicional, mas tipo assim, fazer alguma coisa, porque o voo é por eles. Mas não tem nada que eles podem fazer. E eu só senti, tipo, que foi uma injustiça, sabe? Porque, dando os fatos, eu tava dentro do aeroporto o tempo inteiro, numa fila que não era pra eu estar, que eles, parece que não se comunicam entre eles. Um falou, vai lá, tá tudo bem. Aí ele ficou comigo por ter furado a fila, mas ele mandou eu lá. Tipo assim, todas as pessoas que eu perguntava informações me davam informações diferentes. E são todas as pessoas que trabalham no aeroporto. Então, eu senti uma desorganização. E eu nunca senti isso em outros aeroportos. Nunca mesmo, em aeroportos bem maiores. Mas é isso, estou aqui por 3 dias e não vejo a hora de sair daqui. Quero sair daqui direto pro hotel, pro aeroporto. Vai ser outra. Eu vou sair super cedo. Eu vou sair 5 horas antes, porque tem fila pra tudo. Porque as pessoas se perdem por falta de informação e eles não tentam te achar. Eles não tentam, você tem que ir, o seu voo é esse, pra esse lugar que você tem que ir. Não, é tipo, eles sentam lá,
e ver você se desmoronar e ficam assistindo. Agora, eu só penso uma coisa, né? Tipo assim, eu sei que as pessoas que viajam têm que estar preparadas financeiramente pra esse tipo de coisa, mas é outra coisa que eu pensei. E se eu não fosse brasileira, ou se eles precisassem de visto pra eu entrar no país, eu nem poderia, eu ia ter que ficar dormindo no aeroporto, literalmente. E comprar o business class pra amanhã, mas hoje eu teria que dormir no aeroporto, porque você nem pode passar pro outro lado se você não conseguir o visto, verdade? Eles não te deixam entrar, então você nem consegue sair do aeroporto. E o aeroporto daqui, as coisas não parecem ser 24 horas, não mesmo. Ai, orem para que algo aconteça, que a Latam faça alguma coisa sobre isso, porque eu achei muito, muito injusto. Muito injusto. Eu pago mais caro pra viajar com outras companhias, mas nunca, nunca mais Latam e nunca, nunca mais Lisboa. Sério. Eu tô arrasada. Eu chorei muito. Tipo assim, eu chorei no aeroporto, chorei quando eu cheguei aqui. Chorar de tipo de soluçar. E sim, algumas pessoas podem falar, é dramático, não sei o quê, mas a situação em si, as minhas suitcases super heavy, eu tenho que fazer tudo e, tipo, não sabendo nenhuma informação. E eu literalmente senti um pesadelo, tipo assim, eu quero só sair de Portugal. É só isso. E eu não consegui. Eu vou ter que ficar aqui 3 dias. Ai, que Deus me proteja e me dê sabedoria pra lidar com essa situação. Me dê clareza de que pode ser um livramento, sabe? Mas eu só queria um pouquinho de justiça. Que a Latam fizesse algo, que a Latam me reembolsasse ou me colocasse, teria me colocado naquele voo, porque não só ter que pagar um outro voo, vou ter que pagar mais as bags e hotel e frustração, muita frustração. Que Deus tire esse peso do meu coração. E que todos os envolvidos paguem. Brincadeira. Mas que a justiça seja feita, Deus. E sempre é. Sempre é. Eu vou dormir agora. Mais um close pra minha pele. Gente, tomem Rocutan se você tem acne, de verdade. Porque eu nunca na minha vida tive uma pele tão boa, nem antes do Rocutan. Mas é isso.